Vamos lá, mais um vídeo de exercício da Constituição Federal. Eu peço desculpas pelo barulho de construção ao fundo, mas é o tempo que a gente tem para gravar, vamos assim mesmo. Questão de número 351. Nos termos da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República. Qual a resposta correta? Pausou o vídeo, respondeu. O gabarito é a letra A. O item 1 e 2 estão corretos. Então vejamos, ora. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas. Item 2. Declarar total ou parcialmente a mobilização nacional no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas. Vamos ver o texto do inciso 19 do artigo 84. Olha, compete privativamente ao Presidente da República declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional está funcionando? Está havendo suas sessões periódicas? Não é caso de recesso? Ele vai autorizar. Quando for um recesso, o Presidente da República decreta e depois o Congresso vai referendar, ou seja, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas. E nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então, o item 1 e 2, eles desmembram esse texto e colocam aqui no item 1 e 2, o texto do inciso 19. Portanto, as únicas que estão corretas. O item 3, celebrar a paz independente de autorização? Errado. Precisa de autorização ou referendo do Congresso Nacional. Portanto, somente o item 1 e 2 estão corretos. Prosseguindo. Questão de número 352. Não é competência do Presidente da República. Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra C. Muito fácil, porque esse assunto já é batido. Considera anistia competência do Congresso Nacional. As outras são competências do Presidente da República. Inciso 8º, convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Assunto de nossa próxima aula. Letra B, celebrar a paz autorizado com referendo do Congresso Nacional. Olha, autorizado durante o período das sessões legislativas, ou referendo, se for em caso de recesso, após será referendado esse tratado de paz feito pelo chefe do Executivo. É o inciso 20 do artigo 84. Letra D, conferir condecorações e distinções honoríficas. Inciso 21. E permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Então, tropas internacionais podem adentrar o território nacional se estiver em passagem, desde que previsto, daqueles casos previstos em lei complementar. Então, portanto, é decisão de quem? Do Congresso? Não, do Presidente da República. Questão de número 353. É competência privativa do Presidente da República, de acordo com a Constituição Federal, prestar. Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra. Letra E, anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Artigo 84, inciso 24, compete privativamente ao Presidente da República prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias. Cuidado com esse prazo. 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Em 2016, ele vai prestar as contas referentes a 2015. Em 2016, ele vai prestar referente a 2015. Cuidado que são 60 dias, não são 90 dias. E nem 60 dias após o início do exercício financeiro, que é 1º de janeiro, nem o primeiro dia do ano, é após a abertura da sessão legislativa. Questão de número 354. O envio ao Congresso Nacional do Plano Plurianual
de projetos de lei de diretrizes orçamentárias e das propostas do orçamento previstos na Constituição Federal é competência privativa do... Não vamos nem perder tempo, ficou fácil porque nós sabemos qual é o nosso assunto. O assunto é presidente da República, portanto, inciso 23, compete ao presidente da República enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento. Então, PPP, LDO e LOA, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamentos previstas na Constituição Federal. Questão de número 355. No que se refere às atribuições, é correto afirmar que compete privativamente ao presidente da República, sem a possibilidade de delegação aos ministros de Estado. Qual a resposta correta? Questão mais complexa, o gabarito. Letra C, nomear o advogado-geral da União. Vamos entender esse assunto. Vejamos. O artigo 84, no parágrafo único, diz o seguinte: o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao PGR ou ao advogado-geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então, portanto, esses incisos 6, 12 e 25, primeira parte, podem ser delegados. Vamos voltar à questão. Olha, no que se refere às atribuições, é correto afirmar que compete privativamente ao presidente da República, sem a possibilidade de delegação aos ministros de Estado. A letra A, prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. É o inciso 25, conforme a gente viu aqui. Olha, vamos voltar. Olha, 25. Então, pode ser delegado dessa forma. Essa questão, letra A, pode ser delegada a ministro. Letra B, conceder indulto, comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Inciso 12. O inciso 12 pode ser delegado? Sim, inciso 12 pode ser delegado. Portanto, a letra A e o item 1 e 2 não pode ser o nosso gabarito. Agora a letra C. Nomear o advogado-geral da União. Inciso 16. Ah, sim. Esse inciso 16, ele se encontra na lista que é possível delegação? Não se encontra aqui. Portanto, não pode ser delegado essa função. Quem nomeia o advogado-geral da União é o presidente da República. E essa função não pode ser delegada, por isso é o nosso gabarito. A letra D, autorizar a exploração em terras indígenas de recursos hídricos e pesquisa e lavra de riquezas, é competência exclusiva do Congresso Nacional. E já a letra E, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional pelo STF, é competência do Senado Federal. O STF julgou a ADIM, declarou que aquela lei é inconstitucional, no todo ou em parte. Comunica ao Senado e o Senado vai suspender essa parte inconstitucional. Portanto, a letra C é o nosso gabarito. Continuando, questão de número 356. São crimes de responsabilidade do presidente da República os atos que atentem. Qual a resposta correta? Contra a lei orçamentária. É o artigo 85, inciso 6º. Então, crime de responsabilidade do presidente da República. Daqui a pouco a gente comenta esse assunto. Vamos fazer outra questão. Do 357. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou, está correto. É o artigo 85, inciso 3º. Então vamos entender crimes de responsabilidade. Da responsabilidade do presidente da República, artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União. Olha, o presidente da República quer dividir a União. Não, ele quer atentar contra a União. Nós sabemos que a União é indissolúvel.
crime de responsabilidade. O livre exercício do poder legislativo, do judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Então, ele quer intervir ali no mando, na independência ali, na autonomia do Ministério Público. Então, crime de responsabilidade. Ou ainda, dos poderes dos estados, Estado de São Paulo, de Minas Gerais, entre outros, que foi constituído através da Constituição. Poderes constitucionais das unidades. Nós sabemos que os estados são autônomos, ele tem a independência, portanto, dessa forma, ele tem a autonomia. Então, o presidente da República quer intervir nessa autonomia. Crime de responsabilidade. 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Ele quer intervir no exercício desses direitos. É a última questão que a gente fez. Crime de responsabilidade. 4. A segurança interna do país. Se ele atentar contra a segurança, ele vai e dissolve as forças, as polícias. Ele comete ali um ato para que prejudica a segurança interna. Vai ser responsabilidade. Ele não será crime comum, será crime de responsabilidade. Probidade administrativa. Ele tem que ser probo, ele tem que ser honesto. A desonestidade durante a sua administração é um crime de responsabilidade. O difícil aqui é provar, né? Letra item 6. A lei orçamentária. Então, uma vez por ano, ele vai enviar a proposta de lei orçamentária. Ele atentou contra essa lei, contra os princípios, como a forma de aplicação dessa lei orçamentária, dos limites ali orçamentários, crime de responsabilidade. E o item 7, o cumprimento das leis e decisões judiciais. Olha, o chefe do executivo, ele tem certa discricionariedade, mas essa discricionariedade é dentro da lei, ela não é absoluta, ela é vinculada, subjugada à lei. E ainda, decisões judiciais. Ele não está acima das decisões. Uma decisão do STJ em relação a qualquer matéria do executivo, ele tem que cumprir, assim como a decisão do STF, entre outros. Então, esses 7 itens você tem que guardar na ponta da língua, que são crimes de responsabilidade do presidente da República, além dos atos que atentem contra a Constituição Federal, os que especialmente atentem contra esses 7 itens aqui. Então a gente viu a questão 357, direitos políticos individuais e sociais, e a questão 356, contra a lei orçamentária. Próxima questão, 358. Os atos do presidente da República que atentem contra a probidade da administração serão considerados crimes de responsabilidade, definidos em lei especial, e serão julgados pelo Senado Federal após admitida acusação por 2/3 da Câmara dos Deputados. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está certo? Sim, mas não é 1/3? Não, 1/3 ali é para emenda à Constituição. 1/3 ali da Câmara dos Deputados vai assinar a emenda constitucional. 2/3? Não, vamos ver aqui o texto para crimes de responsabilidade. Parágrafo único do artigo 85. Esses crimes serão definidos em lei especial. Então, lei especial vão definir esses crimes, que estabelecerá as normas e o processo e julgamento. Artigo 86. A admitida acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados. Será ele submetido ao julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns. Aqui não é crime de responsabilidade. O presidente cometeu um furto, ele estava passeando ali e furtou um celular. Ele vai ser submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Ele tem foro privilegiado. Ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade, o presidente da República será julgado no Senado Federal. Crime comum, ele vai ser julgado no STF. Quando ele for julgado no Senado Federal, quem vai presidir ali será o presidente do STF, ok? Vamos prosseguir. 359. Sempre que for instaurado no Senado Federal processo por crime de responsabilidade contra o presidente da República, este ficará suspenso de suas funções até o julgamento definitivo do processo. Certo ou errado?
Muito bem, se você marcou, errado. E por que está errado? Não é até o julgamento definitivo, sempre até o julgamento definitivo? Não, vamos para o texto da Constituição. Artigo 86. Nos crimes de responsabilidade após instauração do processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias, então 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Então, o presidente da República pode ficar suspenso pelo prazo máximo de 180 dias. Lá na Lei 8.112, o servidor público fica suspenso até 90 dias, o presidente da República até 180 dias. Passaram 180 dias, não concluiu o processo, ele volta às suas funções e o processo prossegue. Portanto, não é até o julgamento. Existe o lapso temporal de 180 dias de prazo máximo, por isso a questão está errada. Questão de 360, para encerrar esse vídeo. Caso cometa infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão enquanto não sobrevier sentença condenatória. Certo ou errado? Se você marcou errado, dessa vez você errou. Está correto. Está correto porque o parágrafo 3º do artigo 86 diz isso. Artigo 86, parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Portanto, nas infrações comuns, ele cometeu um crime comum, ele cometeu ali um homicídio, ele será preso só depois da sentença condenatória, se ele for condenado à prisão. Então, está correto. Vamos ver todo esse texto aqui, esse assunto. O artigo 86 diz o seguinte: admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, ele será submetido a julgamento perante o STF nas infrações comuns ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso das suas funções. Eu disse suspenso. Cuidado, a palavra ele não ficará afastado definitivamente, é uma suspensão. Nas infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia do Ministério Público Federal ou a queixa-crime de um particular. Neste caso, ele ficará suspenso assim que o STF recebe a denúncia, aceita aquela denúncia. 2. Nos crimes de responsabilidade após a instauração pelo Senado Federal. Então, quando se dá a suspensão? Crime comum, quando quando é oferecida a denúncia ou oferecida a queixa. Cuidado, nos crimes comuns. É quando é recebida a denúncia ou queixa-crime no STF, crimes comuns. Ou após a instauração do processo no Senado Federal. Parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias, não concluiu o processo, o presidente volta às suas funções e continua o processo prosseguindo naturalmente. Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. Então, tem que bater o martelo. O presidente ali do STF bateu o martelo. Olha, o presidente da República foi condenado ao assalto. Assaltou o bolso da população brasileira. Foi condenado à prisão. Ele cometeu um crime comum. Lá no direito penal, crime comum. Então, só será preso após a condenação, sentença condenatória. Ele não fica preso provisoriamente, não tem prisão temporária para o presidente da República, prisão provisória, prisão preventiva, em casos de crimes comuns. E parágrafo 4º, o presidente da República, na vigência do seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. O presidente ele assume o mandato, depois descobre que ele cometeu um 157, um roubo há 10 anos atrás. Ele não pode ser responsabilizado por aquilo durante o exercício de suas funções. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Ok? Terminamos aqui esse vídeo, pessoal. No próximo nós terminaremos o Poder Executivo. Próxima aula a gente vai falar de Ministro de Estado, do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, antes de entrar no Poder Judiciário, que é o vídeo subsequente. Até o próximo.